A cidade de Lyon parecia, aos olhos de muitos, um modelo de tranquilidade e prosperidade. Suas ruas de paralelepípedos ladeadas por edifícios antigos, seus parques exuberantes e suas avenidas animadas ofereciam um ambiente de vida idílico. No entanto, por baixo desta fachada calma, borbulhavam tensões invisíveis, muitas vezes ignoradas por aqueles que estavam no topo da pirâmide social. Para os Leroy, uma família negra cuja reputação foi forjada através do trabalho árduo e da dignidade, este mundo pacífico era na realidade um campo minado, onde a cor da pele permanecia um marcador de distinção muito mais profundo do que queríamos admitir. O general David Leroy, filho de Marguerite, dedicou sua vida ao exército. Nascido num bairro de classe trabalhadora, criado por uma mãe resiliente e orgulhosa, David superou obstáculos que muitos considerariam intransponíveis. A sua disciplina, o seu apurado sentido de justiça e a sua capacidade de se impor no mundo que lhe era hostil o elevaram ao topo. Tornou-se um dos homens mais respeitados do país, conhecido e admirado tanto pela sua inteligência como pela sua liderança. No entanto, apesar da sua posição de poder, David sabia que o seu estatuto nunca o protegeria totalmente do preconceito racial e da discriminação. E é esta realidade, subtil mas omnipresente, que se manifestaria da forma mais brutal no dia em que a sua mãe, Marguerite, foi alvo injustamente. Naquela manhã, Marguerite levantou-se como sempre, às primeiras luzes da madrugada. Aos 60 anos, ainda não tinha perdido a energia da juventude, embora o peso dos anos e das provações a tivessem deixado marcada. Ela se preparava calmamente para a consulta médica, uma consulta que ela guardava com silenciosa apreensão, como toda consulta médica naquela idade. Vestida com sobriedade, mas elegantemente, com os cabelos grisalhos cuidadosamente penteados, Marguerite caminhava pelas ruas de Lyon, seu andador fazendo leves ruídos na calçada. Se já não era tão rápida como antes, não estava menos orgulhosa da sua abordagem, imbuída de dignidade e sabedoria. Ela não se deixou perturbar pelos olhares furtivos dos transeuntes deste bairro nobre. Marguerite não era uma mulher que se importasse com julgamentos externos. Para ela, cada look era um desafio que enfrentava com calma e orgulho. Ela sabia que a sua existência, como a de tantas outras, foi marcada por séculos de luta, mas carregou esse fardo com a certeza de que nenhuma provação poderia manchar a sua dignidade. Mas naquele dia, um determinado olhar não a faria sentir-se invisível, mas deliberadamente reduzida à cor da sua pele. O oficial Alain Dubois, um policial na casa dos 40 anos, patrulhava este bairro. Embora seu papel fosse manter a ordem, Dubois era acima de tudo um homem preconceituoso, um homem que via a cor da pele acima de todos os outros fatores. Na sua opinião, uma mulher negra andando sozinha neste bairro rico só poderia ser uma estranha, uma ameaça silenciosa. Ele a notou quase imediatamente. Senhora, o que você está fazendo aqui? Ele retrucou ao se aproximar dela, sua voz carregada de desconfiança. Marguerite congelou por um momento, surpresa, mas não perdeu a calma. Ela virou-se lentamente para ele e respondeu, com voz clara, só vou ao médico, senhor. Nada mais. Mas Dubois não estava disposto a aceitar uma resposta tão simples. Sua postura endureceu, seu olhar examinando Marguerite como se tentasse desvendar um segredo escondido. E você tem identificação para provar que está aqui por um bom motivo? Marguerite, embora surpreendida com esta brutal intrusão, recusou-se a curvar-se diante dele. Ela o olhou diretamente nos olhos, suas pupilas cheias de sabedoria e desafio. Não tenho nada a provar a um homem que ainda não aprendeu a respeitar os outros. Mas a sua calma apenas exacerbou a frustração do policial. A ideia de controlar esta mulher, de fazê-la sentir seu poder, o invade. Num gesto repentino e injustificado, agarrou-a pelo braço, obrigando-a a virar-se para ele. Vou levar você para a delegacia. Parece que você está tentando me provocar. Ele rosnou. Naquele momento, uma multidão começou a se formar ao redor deles. Transeuntes curiosos, incrédulos diante de uma cena que parecia irreal, aproximaram-se, mas nenhum deles ousou intervir. Talvez tenham se intimidado com o uniforme, ou com a certeza de que esse policial, com sua evidente arrogância, tinha algum tipo de autoridade absoluta sobre a situação. A tensão aumentou e a situação tornou-se mais difícil. Foi então que o celular de Marguerite vibrou, quebrando a intensidade do momento. Ela olhou para ele furtivamente, vendo a mensagem do filho. Seu coração afundou ao ler as palavras. Mãe,
Tome cuidado. Há policiais na sua área. Ligue-me se precisar. Ela sorriu interiormente. Ela sabia que, apesar da distância que o separava, seu filho estava cuidando dela, como sempre fez. Mas o que estava acontecendo naquele momento ia muito além do amor de um filho pela mãe. Quando o general David Leroy recebeu a chamada que mudaria tudo, ele estava no seu gabinete, rodeado de ficheiros militares e preocupações de alto nível. Mas a mensagem do seu informante anônimo quebrou instantaneamente o foco que ele havia cultivado ao longo dos anos. O incidente envolvendo sua mãe não fazia parte de seus planos para o dia. Contudo, compreendeu imediatamente que não se tratava de um simples mal-entendido. Era uma afronta pessoal e pública, uma humilhação que expôs tensões muito mais profundas do que uma simples revolta de um policial contra uma velha negra. Esta ação refletiu uma sociedade atormentada por preconceitos raciais profundamente enraizados. David Leroy, no auge da sua carreira militar, sabia que este não era um incidente isolado. O ataque à sua mãe, Marguerite, num bairro nobre, agravou anos de injustiça sistêmica que assolou todo o país. O general, embora endurecido por anos de experiência militar e política, sentiu um turbilhão de raiva indescritível. O ataque à sua mãe não foi apenas uma afronta à sua família, mas um ataque a tudo que ele havia construído, para si, para sua mãe, para sua comunidade. Sem hesitar, ele agiu. Um de seus advogados de maior confiança foi imediatamente chamado, assim como contatos influentes no governo e na aplicação da lei. David sabia que a sua influência pesaria na balança, mas não estava interessado numa resolução silenciosa. Esta não era uma simples questão jurídica a ser resolvida nos bastidores. Foi uma declaração de guerra contra um sistema que permitiu que homens como Du Bois continuassem a agir com total impunidade. Quando David Leroy entrou em cena, um sentimento de fria determinação tomou conta dele. Ele sabia que um simples confronto verbal não seria suficiente. O olhar que ele lançou ao agente Du Bois, embora aparentemente extremamente calmo, traiu uma raiva profunda. Ele tinha visto muita coisa para deixar esse tipo de humilhação passar. Du Bois, a princípio surpreso com a presença do general, parecia cada vez mais nervoso à medida que o olhar do soldado penetrava em sua alma. O agente não percebeu que estava diante de um homem que personificava a força de um país inteiro. Ele não havia percebido a extensão de seu erro. David, com a maestria pela qual era conhecido, falava com autoridade. Agente Du Bois, disse ele calmamente, mas cada palavra soava como um golpe de martelo. Sua conduta hoje é inaceitável. Você agiu com preconceito sem sentido e injustificável. Você não tem autoridade nem direito de julgar minha mãe, nem de tratá-la dessa forma. Suas palavras eram frias, mas também carregavam um poder imenso. O agente Du Bois, preso aos seus próprios preconceitos e arrogância, tentou justificar-se, mas estava claro que as suas desculpas não tinham valor face à autoridade do general Leroy. Ordeno que libere minha mãe imediatamente, agente. Ela não lhe deve nenhuma explicação. A clareza e firmeza de sua voz deixavam pouco espaço para discussão. Os policiais que estavam por perto, inicialmente hesitantes, entenderam que nenhum acordo era possível. Eles não tiveram escolha. Marguerite Leroy foi libertada imediatamente. No entanto, David Leroy sabia que este lançamento não era suficiente. O que aconteceu naquele dia não foi apenas uma violação dos direitos da sua mãe, mas um símbolo de um sistema corrupto que precisava de ser confrontado. Assim que voltou para casa, começou a se preparar para a batalha jurídica e social que se seguiria. A queixa contra o oficial Du Bois seria apenas o primeiro passo numa luta muito maior. Esta luta abalaria o país e faria nascer uma nova consciência. David Leroy começou a mobilizar líderes comunitários, defensores dos direitos civis e intelectuais para denunciar o incidente. Ele sabia que o ataque à sua mãe poderia, se bem feito, tornar-se o catalisador de uma revolta contra as injustiças diárias sofridas pelas minorias raciais neste país. A situação de Marguerite Leroy, uma mulher idosa e respeitável, inocente e poderosa na sua dignidade, daria um rosto a esta luta. Seria, contra todas as probabilidades, um símbolo nacional. A notícia do incidente se espalhou rapidamente pela mídia. Muitos jornalistas relataram os detalhes da afronta, mas também analisaram o contexto mais amplo. Uma nação ainda assombrada pelos espectros do racismo institucionalizado, uma força policial que muitas vezes se abrigou atrás de preconceitos, e gerações de negros, invisíveis para aqueles que estão no poder,
mas determinados a lutar pelo seu lugar. As manifestações começaram a eclodir em várias cidades do país, comícios exigindo justiça para Marguerite Leroy, mas também para todas as pessoas de cor que sofrem diariamente a violência e a discriminação do Estado. Marguerite Leroy, embora fisicamente debilitada pela idade, viu-se em destaque, como figura emblemática de resistência e dignidade. As suas palavras, as suas ações, por mais pequenas e discretas que fossem feitas à escala da máquina social, ressoavam agora como um grito de guerra para toda uma geração que estava cansada de ser marginalizada. Ela, que tinha visto tanta coisa em sua vida, sabia que o que acabará de vivenciar era mais do que apenas humilhação. Foi um ponto de viragem, uma oportunidade para reescrever a história. O policial do Bois, suspenso enquanto se aguarda a investigação, ainda não sabia que acabará de cometer o erro fatal que mudaria sua vida. Mas David Leroy, com a sua posição e a sua rede, sabia que a batalha estava apenas a começar. A verdadeira guerra não estaria nos tribunais, mas nos corações e mentes da sociedade. Contou com a sua própria determinação e a unidade de vozes como a da sua mãe para inverter a ordem das coisas. Assim, a família Leroy deixaria de ser apenas um nome respeitado nos círculos de poder. Estariam à frente de um movimento que marcaria indelevelmente a história da nação. E Marguerite, na sua sabedoria e dignidade, estaria no centro desta luta, oferecendo aos seus filhos e a milhões de outras pessoas um modelo de coragem e resistência.